Olá, meu nome é Nilton Hernandes e você já ouviu falar de um vinho doce chamado Madeira? Pois é, ele é feito neste lugar onde eu estou exatamente agora, na Ilha da Madeira. Vinhedos, né, junto do mar. Eu vou falar desse vinho, fazer uma viagem aqui pelo vinho Madeira, mas principalmente eu vou visitar os locais que tem vinho Madeira na cidade de Funchal. A Ilha da Madeira, na verdade, é um arquipélago com somente duas ilhas habitadas, a Madeira e Porto Santo. E como vocês podem ver no mapa, a Madeira fica mais próxima da África do que da Europa. A ilha está a menos de 2 horas de avião das duas principais cidades de Portugal, Porto e Lisboa. Dá para encontrar voos de ida e volta por menos de 70 euros a partir dessas duas cidades. Essas imagens são de Funchal, o principal centro urbano da Ilha da Madeira. Em Funchal e ao redor da cidade há diversas vinícolas e espaços em que se pode beber e conhecer um vinho único, o Madeira, que é o que faremos neste vídeo. Mas antes eu gostaria de comentar que este é o terceiro vídeo que produzi a partir de uma viagem a Portugal no finalzinho de 2021. Convido você a assistir o vídeo sobre a região do Douro, que está aparecendo aí, a mais famosa e tradicional área produtora de vinhos de Portugal. Veja também o vídeo sobre a cidade do Porto, onde envelhecem os célebres vinhos licorosos do mesmo nome. Vinho sempre foi um dos principais produtos de exportação de Portugal. A região do Douro e a cidade do Porto têm em comum com a Ilha da Madeira o fato de terem ficado famosas por causa dos seus vinhos doces, produzidos há vários séculos com um método parecido que surgiu de uma mesma necessidade, a de fazer com que o vinho suportasse grandes viagens de navio sem virar vinagre. Antigamente ninguém sabia como conservar o vinho. Os barris de vinho destinados à exportação eram colocados nos navios e demoravam tanto para chegar ao destino que o vinho às vezes estragava ou ficava com gosto ruim. Vinho é produto da ação de leveduras, esses micro-organismos que transformam o açúcar do suco de uva em álcool. Para conservar o vinho nas viagens, alguém teve a ideia de jogar álcool de vinho no meio do processo de fermentação. Essa ação mata as leveduras, interrompe a fermentação e mantém parte do açúcar da uva. O resultado é um vinho alcoólico e ao mesmo tempo doce, um vinho licoroso, que encara grandes viagens. A história do vinho Madeira não parou por aí e tem um capítulo ainda mais interessante. Os barris de vinho eram embarcados em caravelas e permaneciam meses nos porões dos navios. Como os porões eram quentes e abafados, o vinho ficava literalmente cozinhando aos poucos durante a viagem. Alguns desses barris não eram vendidos e acabavam voltando para a ilha. Quem experimentava esse vinho verificava que estava muito mais complexo e gostoso. E começaram a surgir compradores dispostos a pagar bem mais caro por esses barris, que ficaram conhecidos como vinhos torna-viagem. O passo seguinte foi imitar em terra firme, no interior das vinícolas, essa temperatura e o cozimento lento do vinho nos porões dos navios. Até hoje se deixam barris com vinhos em áreas quentes, por exemplo, mas também se aquece o vinho em tanques de aço. Enfim, o Madeira é um vinho literalmente cozido. E graças a esse processo de esquentá-lo por bastante tempo, é quase um vinho indestrutível que pode durar centenas de anos, melhorando o sabor com o tempo. Cerca de 90% dos vinhos madeiras mais simples são feitos com uma uva chamada tinta negra. As outras variedades são brancas, menos cultivadas e consideradas mais exclusivas.
Cercial, Boal, Verdelho e Malvasia, entre outras. Há madeiras mais secos e mais doces, e como os vinhos do Porto, o envelhecimento torna o vinho madeira mais complexo e também bem mais caro. O primeiro lugar que visitei na Ilha da Madeira foi a vinícola Henriques e Henriques, que fica a uns 6 km de Funchal, numa antiga vila de pescadores chamada Câmara de Lobos. Eu e a minha esposa fomos a pé, numa caminhada de 2 horas pela praia e por passarelas com paisagens deslumbrantes. A vinícola fica a uns 5 minutos de caminhada do centrinho de Câmara de Lobos. E é uma visita gratuita, não precisa marcar com antecedência se o grupo for pequeno. Mas atenção, eles fecham no fim de semana e na hora do almoço. Não há guias no local. Você entra na sala de envelhecimento de vinhos, em que há um espaço para experimentar gratuitamente 4 vinhos mais simples. Há um menu com os vinhos mais complexos, servidos em taça e cobrados à parte. Caso você queira comprar algum vinho, inclusive vinhos muito antigos, há uma loja ao lado da área de degustação. Eu gostei do vinho e da experiência, em que se fica bastante à vontade. Os outros 3 lugares para experimentar vinho madeira ficam na cidade de Funchal, bem pertinho um do outro. Dá para fazer tudo a pé, o que é ótimo, mas vale lembrar que 5 ou 6 tacinhas de vinho madeira têm o mesmo teor alcoólico de meia garrafa de vinho comum. O primeiro lugar que visitei em Funchal, perto do mercado municipal, foi a HM Borges. A sala de degustação é pequena, fica junto do escritório da empresa. Não há muitas explicações além da tabela de vinhos em taça, mas o vinho é coisa fina. Foi o que eu mais gostei da minha viagem à Madeira. Há também visitas à área de produção, mas só com agendamento. O ponto seguinte foi a de Oliveiras. A loja é um show à parte. Quando você entra, um aroma delicioso e adocicado de vinho invade o nariz. Os vinhos mais simples são oferecidos gratuitamente e os mais complexos, envelhecidos, a gente pode experimentar pagando por taça. Há garrafas antigas à venda por preços bem altos. Mas quem não gostaria de tomar um vinho com mais de um século? Quantos lugares no mundo do vinho proporcionam este tipo de experiência? Finalmente, o último lugar que visitei foi o mais famoso, grande e turístico, o Wine Lodge da Blendes. É lindo, há espaços e mais espaço para visitar, um bar enorme para tomar vinhos por taça, a incontornável lojinha e visitas que incluem degustação e entrada a um museu. Tudo ali concentrado numa área enorme, histórica e muito bonita. Confesso que depois de tomar taças e mais taças de madeira das outras 2 produtoras de vinho, eu não tinha condição sequer de encarar alguma madeira da Blendes. Isso vale uma dica. Se você vai ficar vários dias em Funchal, visite uma produtora de vinho por vez e não várias num dia como eu fiz. Seu fígado agradece e você vai curtir muito mais. Para encerrar, eu vou mostrar cenas de um evento de vinho que ocorreu no Hotel Savoy, em Funchal, por 3 noites. Eu fui em 2. Você só entrava com prova de vacinação ou teste de Covid negativo. Difícil explicar o tamanho de minha emoção de voltar a degustar vinhos no evento, conversar com produtores, depois que o medo de Covid impediu esse tipo de experiência em todo o mundo por quase 2 anos. Eu aproveitei o evento para experimentar vinhos tranquilos, ou seja, não licorosos, produzidos na Ilha da Madeira por alguns produtores corajosos, um fenômeno bem recente. São vinhos caros que têm um caminho a percorrer, especialmente os tintos. Mas eu gostei dos brancos. Os que experimentei eram refrescantes e com um final salgadinho, ideais para acompanhar os peixes da ilha. Essa é a última dica que eu deixo aqui. Sempre que você for visitar um local em que se produz vinho, procure saber se há eventos marcados no período da sua viagem.
o Google ajuda, assim como entrar nos sites das principais vinícolas e comerciantes locais de vinho. É isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado pela companhia.